Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, ainda em Moscou, nesse lugar aqui que eu adoro. Hoje é domingão, estou gravando mais um Gé Economia, para nós, evidentemente, só que esse é um lugar que eu me amarro, chamado Coffee Mania, que fica pertinho do sede da KGB, mas é um café antigo, em frente ao hotel que eu gosto de ficar. E o mais importante de tudo, antes de nós começarmos a semana de economia, é que eles voltaram em grande estilo, os nossos super ovos Benedict. E, obviamente, eu vou comê-los antes de nós começarmos o nosso super programa sobre geoeconomia aqui no Coffee Mania em Moscou. Então, meus amigos, estamos de volta em Lisboa, não, em Moscou, depois de maravilhosos ovos Benedict. Finalmente a produção liberou um dinheirinho, né? Não sei se foi o dinheiro do Barba que chegou, mas a produção liberou, deu para comprar uns ovos Benedict, que agora os ovos são caríssimos, né? Chegamos a esse ponto no nosso mundão, principalmente no Brasil. Enfim, já chegamos no americano e nós vamos continuar a falar de geopolítica. Hoje eu quero começar por um evento que aconteceu, passou desapercebido para alguns, e que é uma manifestação. Dois eventos, aliás, começaram na Turquia, né? Um evento que é uma manifestação contra o Erdogan, que foi bastante parruda, né? Contra o governo dele. É claro que a economia da Turquia não está super bem, não dá para dizer que está. A inflação é alta e a inflação é um imposto direto sobre os mais pobres, né? E realmente é uma forma que os bancos centrais e os governos inventaram de empobrecer a população, só que a taxa é sempre aquela história, né? Eles têm que te convencer que existe uma meta de inflação tolerável, que é um absurdo, né? Que é a ideia de que você negocia com o Banco Central a perda do seu poder de compra de forma paulatina. Vamos fazer entre uma meta, né? Uma meta de 5%, tá bom? Podendo, sei lá, aí entre 2% a banda. Ou seja, eu vou deixar você mais pobre 5% ao ano. Tá bom para você? Não, né? Óbvio que não. Mas essa é uma das malandragens do atual sistema monetário. E quando ela sai de controle, né? Obviamente a coisa tem que ser feita de tal maneira que você tem que ser suficientemente aceitável para você tolerar uma velocidade que te empobreça, mas que você tolere. E quando a coisa sai de controle, obviamente a população vai para as ruas. Mas não foi só esse motivo, não, que a população saiu para as ruas, e o Erdogan também gentilmente prendeu o seu opositor, o maior opositor para as eleições de 2028, sob, claro, alegado chapéu de corrupção. Esse é um dos principais, né, os melhores chapéus aí para você poder prender opositores. Enfim, no mundo. Mas o fato é que nada disso realmente reflete um dos motivos mais relevantes desses movimentos que estão acontecendo na Turquia. Tanto de uma tentativa, né, de manifestação de revolução contra a toca do sistema político. E por quê? Porque isso não está falando apenas de um sistema político que funciona ou não funciona para o povo. Mas é que a Turquia, e isso eu conversei com algumas pessoas lá, e nem ia botar isso agora na nossa economia, mas o momento é muito apropriado por causa desses movimentos políticos que ocorreram lá. É que a Turquia teve uma ascensão estrategicamente importante no mundo. Não só a partir das sanções causadas pela guerra, ou da operação especial, né? Tem que falar assim, mas da guerra da Ucrânia, mas principalmente também por um planejamento que eles já vinham fazendo, e houve um oportunismo geopolítico, que é o seguinte: a Turquia teve uma ascensão como um centro, né, um transbordo de energia. E esse transbordo de energia foi alimentado pelas sanções que os Estados Unidos e a Europa criaram pós-2022. E basicamente o que aconteceu é que esses caras redirecionaram para a Turquia mais ou menos 18 bilhões de metros cúbicos de gás via o Turk Stream, que dá mais ou menos, e também além disso, mais 13 milhões de toneladas de petróleo através do Estreito Turco. Tirar a carteira do Busanfan aqui que tá machucando. Bom, enfim, isso posicionou a Turquia como um centro de condução de transbordo de energia para a Europa. E a Turquia soube operar isso bem. Quer dizer, houve um oportunismo geopolítico que permitiu que a Turquia equilibrasse a Rússia, o Ocidente, né, os estados ali do Cáspio, explorando a necessidade da Europa de energia que não era da Rússia. Claro que eles fizeram o famoso melê, né? O gás turco hoje é um gás batizado com gás russo. Petróleo turco é um petróleo batizado. O petróleo turco é o petróleo que vem da grande parte da Rússia. Só que isso gerou ganhos econômicos.
Essa malandragem turca gerou ganhos econômicos relevantes. Eles incluíram, só para você ter uma ideia, apenas no ano passado, quase 1,5 bilhão de taxas de trânsito para passar pelas suas redes, pelas suas veias de gasodutos, oleodutos que foram formados e que, segundo as projeções ainda do próprio governo turco, vai atingir algo em torno de 3 bilhões de dólares anuais em 2028. E ainda tiveram alguma economia de gás, né, de 14 bilhões de metros cúbicos de gás no campo de Sarkaya. Enfim, a relevância, o fato da Turquia se tornou muito grande, porque ela se tornou um problema para os aliados da Europa e para os Estados Unidos. Porque, primeiro, ela não topou fazer parte das sanções russas, mas ela faz parte da OTAN e não faz parte da União Europeia. Olha que monstro que os caras criaram ali num país que é absolutamente relevante. Só que essa estratégia turca também está em risco no longo prazo, né, a partir do longo prazo, uma vez que a Europa quer reduzir o seu consumo de gás e partir para as energias renováveis e ter uma meta de que 50% das suas energias serão renováveis até o ano de 2030. E, obviamente, vai competir, além disso, né, com o Catar e o gás GNL dos Estados Unidos. Então, é óbvio que os eventos econômicos e políticos aí na Turquia não são desrelacionados ou não conectados. Chegou o norte-americano. Mostra isso para cima. Então, a Turquia chegou, não estão descorrelacionados com os eventos econômicos da sua importância estratégica. Eu sempre digo, não é fácil no momento em que você se tentou fazer um cerco de sanções à Rússia e alguns países, e o Irã também, que outros países não vão aderir, que não quiseram aderir a esse modelo, não sejam penalizados de alguma maneira. Então é óbvio que vai haver um movimento político, ainda uma tentativa de criar movimentos de revoluções coloridas dentro da Turquia para que ela possa, então, aderir, não só como aderiu à OTAN formalmente, mas às políticas de Estado exigidas pela OTAN e pela União Europeia. Enfim, o fato que ela tenha atravessado essa encruzilhada ali, entre a Europa, a Ásia e o Oriente Médio, com uma forma muito inteligente, pelo menos na questão energética. Ela criou uma posição única e ela capitalizou essa agitação geopolítica, criando uma vantagem, a partir de uma vantagem geográfica, uma vantagem geopolítica e estratégica, tá? E geográfica, porque, óbvio, ela faz fronteira com o Mar Negro, com a região do Cáspio e com o Mediterrâneo. Então, há muito tempo, ela se tornou um canal natural para esses fluxos de energia e para a transferência para a logística de energia no mundo. Só que, pós 2022, claro, ela se tornou, deixou de ser um estado de trânsito periférico e assumiu um papel de hub central. Se eles vão continuar mantendo isso, é uma boa questão. O fato que essa transformação da Turquia se baseou numa capacidade enorme de alavancar a sua infraestrutura existente, e eles fizeram isso muito bem. Como eu disse no início, com o gasoduto Turkstream, também forjou novas parcerias, tá, com nações ricas em energia. Eu sempre digo da importância da Ásia Central. Eles fizeram isso com o Turcomenistão, que você talvez não conheça, mas é um país importantíssimo em termos de reservas de gás, e isso tudo com equilíbrio bastante oportunista e inteligente no aspecto geopolítico, sem alterar totalmente a sua aliança com a OTAN e com o seu fornecedor de energia russo. Então, veja bem, a situação da Turquia passa a sua espinha dorsal passa exatamente por uma sofisticada rede de oleodutos que esses caras criaram e que tem sido usado como trampolim para as ambições turcas na geopolítica. Eu volto a dizer, esse gasoduto Turkstream, ele se tornou operacional desde janeiro de 2020, não faz tanto tempo, mas ele fornece hoje 31 bilhões de metros cúbicos de gás, atenção, russo, anualmente. Metade para o mercado interno da Turquia e metade vai para o sul da Europa, via Bulgária, de acordo até com os números indicados aí que eu vi da Gazprom, que é a empresa de gás russo que fornece alguns desses dados. Enfim, enquanto isso, o gasoduto, que é o gasoduto transanatoliano de gás natural, também foi inaugurado em 2018. Ele canaliza cerca de 16 bilhões de metros cúbicos de gás que vem do Azerbaijão, lá do campo de Sirdeniz, acho que é esse, Sirdeniz, através da Turquia até a Europa. E eles querem escalar isso para aumentar de 16 bilhões de metros cúbicos
de gás para 31 até 2030. Tá? Esses são os projetos que esses caras atualizaram recentemente. E o controle, ainda por cima da Turquia, sobre o que a gente chama do Estreito Turco, amplifica ainda mais a sua alavancagem. Ou seja, esses caras hoje lidam com aproximadamente quase 3 milhões de barris por dia de petróleo, que é equivalente a 3% do comércio global de petróleo bruto marítimo no mundo. E ainda assim, poderia ser mais, mas existem restrições de tamanhos, né, de navios e de tráfego que estão na Convenção de Montreux, que restringe um pouco essa logística da Turquia. Mas é um país extremamente estratégico e por isso que ele tem enfrentado muitas instabilidades políticas que vêm, ora, de uma influência e de uma aproximação das repúblicas do Islã, ora da Rússia e, sem dúvida nenhuma, da Europa e dos Estados Unidos. Enfim, o fato é que esses ativos, combinados com a recusa da capital, né, política da Turquia, que é Ankara, de participar das sanções ocidentais, fez com que a Turquia absorvesse e redirecionasse uma série de hidrocarbonetos russos, que acabou sendo batizado como de origem turca, para os mercados da Europa, com números bastante altos. Algumas pessoas dizem que isso bateu até quase 1,2 bilhões de metros cúbicos de gás batizado turco. Isso está sob investigação da Comissão Europeia, que abriu uma investigação agora em janeiro de 2025. É claro que ainda por cima fica bastante difícil você fazer a identificação disso tudo, até por causa das novas parcerias que a Turquia fez, por exemplo, com o Turcomenistão, como eu disse, que adicionam, né, uma dimensão crítica à estratégia energética turca e de canal também de transbordo de energia. E eu disse para vocês que o Turcomenistão é importante, e ele porque ele detém a quarta maior reserva de gás comprovada no mundo, tá? Com algo em torno de 14 quase trilhões de metros cúbicos. E, basicamente, essa reserva, esse potencial tem sido limitado exatamente por causa da sua dependência geográfica, né, estratégica, de estar entre China e Rússia. Então, o Turcomenistão depende da China e da Rússia para suas exportações. Agora, com as sanções e as tensões regionais, isso abriu uma janela para a Turquia e o Turcomenistão aproveitou e a Turquia aproveitaram esse acordo e assinaram agora, recentemente, em março de 2024, ano passado, um memorando de entendimento para iniciar, então, esse comércio de quase 2 bilhões de metros cúbicos de gás, segundo o acordo que foi feito, inclusive envolvendo não só eles, mas também o Azerbaijão, que entrou nesse acordo em maio de 24 para transitar o gás turcomeno através do corredor de gás do sul, contornando o Irã por causa dos riscos da sanção dos Estados Unidos. Enfim, o fato é que os caras, então, estão com essa base aí, meu caro, tocando o terror, tocando o terror na área de energia. E o Ministério da Energia da Turquia, agora no final do ano passado, projetou iniciar também um mecanismo de troca de gás e óleo através da rede de oleodutos do Irã. Por isso que o Trump também está voltando o seu olhar para conversar com o Irã. Eu volto a dizer, nesse mundo que a gente está vivendo, em que posse dos ativos estratégicos energéticos são importantes, você está falando que países que têm energia e logística de distribuição se tornam absolutamente relevantes para estar do seu lado na mesa, de uma zona de influência. E isso, a Turquia tem sido alvo de zonas, de batalhas, de zonas de influência de alguns países, tá? Obviamente, por causa da sua posição estratégica, mas também por causa da capacidade de distribuição de gases. De gás e óleo. Enfim, hoje, esses óleos, esse acordo que eles estão tentando fazer na rede de oleodutos do Irã é uma medida que, no longo prazo, é melhor do que a utilização do oleoduto do Transcáspio, segundo o próprio Ministério aqui da Turquia, mas é um projeto ambicioso. Essa troca demanda alguns bilhões de dólares. É um projeto que estima-se que vai custar 20 bilhões de dólares, na segunda avaliação até do Banco Mundial, agora de 2025, só que ele abrangeria mais ou menos 300 quilômetros pelo Mar Cáspio, a uma profundidade de quase 900 metros, é bastante coisa, só que ele vai entregar 30 bilhões de metros cúbicos de gás anualmente
tá? Principalmente se os obstáculos geopolíticos com a Rússia e o Irã forem resolvidos. Ou seja, se os Estados Unidos fazem um acordo hoje com o Irã e diminui as sanções e acaba a guerra com a Ucrânia, esse projeto de toca da rede de oleodutos do Irã, passando pela Turquia e, obviamente, utilizando-se o Mar Cáspio nessa profundidade, vai se viabilizar e vai se tornar absolutamente estratégico para posicionar a Turquia, de fato, definitivamente como um hub de distribuição de energia. O campo de gás que eles têm na Sakarya, que é doméstico, né, da Turquia, interno, projeta para 2028 quase 14 bilhões também de metros cúbicos de gás, e essa é uma estimativa que reforça todo o seu poder de barganha em termos de não só distribuição de gás, mas também de ser fornecedor da matéria-prima, tá? Reduzindo a dependência da Turquia de importação. Ou seja, não que ela não seja altamente dependente de exportação. Você tem noção, em 2020 ela tinha quase 98% do seu gás importado, mas com esses projetos e essas reservas sendo exploradas, isso vai cair para 85%, e à medida também que as taxas de trânsito aumentam e dão retorno para eles. É claro, e isso que eu vou dizer, eu estou citando muito a Turquia no nosso diálogo de hoje, porque nós podemos ver a importância de um país que investe em infraestrutura e energia e conseguiu ficar na corda bamba da neutralidade de uma forma inteligente, sem ter essa exigência quase infantil que nós vemos de uma dicotomia e dizer quem é o bonzinho e quem é o malzinho da história. Ela aproveitou o cenário geopolítico, aproveitou o seu posicionamento estratégico, os seus ativos e criou uma vantagem competitiva para eles. Isso que o Brasil devia estar fazendo. Mas eu volto a dizer, nós vemos muito uma leitura mutilada da realidade, né? Ao invés de buscarmos a realidade, extraí-las, a realidade dos fatos, a gente fica preso a algumas questões meramente ideológicas, quase de torcida, mas muito mutiladas, de visão de mundo muito reduzidas, quem é o bonzinho, quem é o malzinho da história. E aí acontece isso, quando o Trump vai lá fazer acordo ou sentar na mesa com a Rússia, aqui com a Rússia, com Putin, os caras começam a perder o senso da realidade, e aí a única explicação que surge são as explicações fantasiosas, né? O cara é espião russo, que gente, a outra é patrocinado. São basicamente, faz parte da histeria, quase da neurose, que algumas pessoas aderiram porque reduziram a sua capacidade cognitiva e a sua visão de mundo para quase que uma forma unidimensional de visão. Nem bidimensional imagina tridimensional, é uni mesmo, é uni. Enfim, mas a corda bamba que a Turquia se colocou, evidentemente tem vantagens, mas tem desvantagens. Claro que o Tesouro Americano já percebeu, já calculou, que ela mais ou menos fez em 2024 transações com petróleo turco da ordem de quase $1 bilhão, 800 milhões para ser mais preciso, que violavam as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E por causa disso, a União Europeia então está debatendo uma forma de rastrear melhor a importação, ter um controle mais rigoroso da sua importação, exatamente para conter o que a gente chama de reexportação do gás e do petróleo russo. Quer dizer, as restrições de infraestrutura acabam também crescendo, porque você tem uma restrição, uma tentativa, quebrou alguma coisa aí, uma tentativa de você rastrear o gás, identificá-lo, né, mais facilmente, mas também você restringir certas infraestruturas baseada na sua capacidade. Hoje você tem, por exemplo, 5 terminais de gás na Turquia, tem uma capacidade de regasificação, tá, de quase 44 milhões de toneladas por ano, e estão quase no seu ponto de saturação, né? Então, a Turquia não vai conseguir aumentar sozinha, ela precisa importar de outros lugares para continuar fazendo o transbordo da sua rede, porque ela já tem pontos de saturação. Então, obviamente, olhando os seus pontos de saturação e o plano da Europa, por exemplo, que eles já batizaram de Repower, esse cara adora o slogan, né? Adora o slogan, não sei o que para o futuro, Repower, tudo significa, você sabe o quê? Bom, mas o Repower, que é, na verdade, o plano de estabelecimento da energia renovável que está dentro dessa pauta ambiental, dessa agenda ambientalista, tudo isso que a gente tem falado aqui no Quinto Elemento. Mas eles querem, então, com essa visão de ter 50% da sua energia renovável até 2030.
Agora, atenção, já existe um movimento woke, que falaremos no próximo programa, com toda certeza, que esse movimento que não morreu, ele está vindo mais forte, um pouco mais radical, voltando com as mesmas pautas de sempre. Voltando de falar de racismo estrutural, de masculinidade tóxica, usando séries de televisão para voltar a falar sobre esses assuntos, masculinidade tóxica, misoginia, toda a pauta woke. E também na sua pauta ambiental, que está vindo mais radical, já dizendo, inclusive, que nem a energia verde ou renovável será suficiente para salvar o planeta, baseado, inclusive, na dicotomia capitalismo ou civilização. Veja que falsa dicotomia, veja como esses caras são canalhas, atenção. Bom, mas voltando aqui, a Europa tem essa vontade de fazer os seus 50% de energia renovável até 2030 e, portanto, isso bota em risco as ambições da Turquia de ser um centro de distribuição de gás. Então, Ankara já está prevendo projetos pilotos também na área de hidrogênio verde e está instalando quase 50 megawatts, anunciado agora em Izmir, em fevereiro de 2025, pela empresa Energy SA. Agora, veja, a parte de hidrogênio verde é uma question market, é um ponto de interrogação, ninguém sabe se realmente vai ser isso, mas existe várias possibilidades de projetos e vontade de investir. O Nordeste brasileiro, por exemplo, tem tentado ser um hub de criação de hidrogênio verde. Ainda não conseguiu, mas está se preparando, ou gostaria de se preparar para atrair investimentos. Mas há uma série de problemas que a gente vai abordando à medida que fomos avançando na nossa economia. Bom, o fato é isso. A Turquia, meu caro, soube usar a sua mistura de oportunismo, infraestrutura técnica e parcerias estratégicas para se colocar como um jogador indispensável no transbordo de combustíveis fósseis e a partir agora de março de 25, ela também tem um grande interesse em acabar com a história do mundo descarbonizado. Então, veja só, à medida que existem convergências com Rússia, China e Irã, de um lado para a Turquia, do outro, ela tem todo o interesse de estar com a pauta do Trump também. Então, de fato, eu diria que esse oportunismo geopolítico da Turquia, que foi cortejando, né, a turma do Ocidente e do Oriente ao mesmo tempo, não se comprometeu totalmente com nenhum dos campos, jogou um equilíbrio que se mostrou muito inteligente, se recusou a participar das sanções contra, não só contra a Rússia não, contra o Irã em 2010, tá? E isso tudo fez com que preservasse um acesso a quase 10 bilhões de metros cúbicos de gás através do gasoduto que vai de Tabriz a Ankara, que é uma linha de quase 2.600 quilômetros, uma capacidade de 14 bilhões de metros cúbicos de gás. Tudo isso, né, de acordo com o acordo da Companhia Nacional de Gás do Irã. Então ela soube jogar o jogo geopolítico e não cedeu a certas sanções ou pressões econômicas vindo tanto da Europa quanto dos Estados Unidos. Eu acho que nesse aspecto específico, entender a geopolítica da Turquia foi muito inteligente. Como eles conseguiram alimentar laços com vários países, com a Rússia, por exemplo, por meio da Blue Stream e da Turkish Stream, garantindo para eles uma compra de gás com desconto de quase $230 para cada 1.000 metros cúbicos de gás, tá? O que dá 30% mais ou menos abaixo dos preços à vista da União Europeia. Eles souberam jogar esse jogo muito bem, na hora certa, fizeram uma abordagem geopolítica multivetorial, tiveram negociações com o Irã, também criaram uma estratégia de distribuição de gás do Irã, não participaram de certas sanções, ao mesmo tempo ficaram na OTAN e conseguiram solidificar ali o seu papel como um player global de distribuição e um hub de energia. Tá? Isso, volto a dizer, não é maior por causa dos acordos da Convenção de Montreal de 1936, que limitaram o tamanho dos petroleiros, mais ou menos a 150 mil toneladas de peso morto, com um calado máximo de 19 metros. E isso cria desafios logísticos grandes, mas mesmo assim a Turquia conseguiu desenvolver essa sua artéria, digamos, essa sua artéria vital para o desenvolvimento do seu mercado de gás. E digo de verdade, o Brasil deveria pensar como construir uma estratégia que fosse dessa maneira
neutra, mas que beneficiasse, evidentemente, o país de acordo com as suas possibilidades. E eu vou te falar, não foi fácil, porque eu estou falando só de gás e petróleo. A Turquia tomou decisões complexas, até mesmo contra a OTAN, na qual ela faz parte. Por exemplo, ela fez um projeto que assustou os americanos de ponta a ponta, que é com a Rosatom, que é uma empresa de energia nuclear russa. Eles fizeram a usina nuclear de Akuyu, tá? Custou algo em torno de 20 bi de dólar, foi projetada para fornecer uns 35 terawatts-hora, né, até 2026. Isso fez com que ela tivesse uma maior relação com a Rússia, óbvio, que dos seus 4 reatores que tem lá, os reatores são todos com manutenção da Rosatom, e eles têm essa ainda distribuição de gás. Então, de certa maneira, o cara está dentro da OTAN, mas desafiou essa coesão da OTAN e os objetivos energéticos de segurança energética que a própria União Europeia colocou para ela. Algo ali vai acontecer. Não dá para dizer que ela vai continuar jogando esse jogo duplo durante muito tempo, entende? Enfim, o fato é que a sua infraestrutura surgiu aí como uma pedra angular da sua vantagem estratégica no cenário energético global. E a gente deveria estudar e olhar e entender o jogo e o movimento feito pela Turquia nesse sentido. E é claro que em algum momento o governo que fez isso pagará um preço, porque será levado a revoluções de qualquer espécie, porque teve gente que não está satisfeita com esse joguinho duplo, né? Vamos lá falar a verdade. Não é mesmo o joguinho duplo, é um jogo que beneficia a Turquia, né? E beneficiou bem, tá bom? E falando em jogo duplo, não dá para a gente não falar do assunto, agora que talvez um dos assuntos mais relevantes e mais complexos para a gente abordar, não é tão simples quanto parece, que foi a venda, agora em 4 de março, a CK Hutchinson, acho que é isso, disse que concordou em vender toda a sua participação na Hutchinson Portos, que é mais ou menos 80%, e essa é uma empresa que opera, veja bem, não é só em portos no canal do Panamá não, meu caro. Ela opera e desenvolve 43 portos, compreendido em 23 países, tá? E eles vão vender a sua participação para um consórcio global liderado pelo BlackRock, pela Global Infrastructure Partners e pelo Terminal Investment Limited. E eles vão vender essa participação por 22,8 bilhões de dólares, tá? Só vão manter os seus portos em Hong Kong e na China continental. Bom, essa é uma treta gigante, muito pior do que parece. Eles anunciaram, não se concretizou ainda, até porque a documentação definitiva para venda dos negócios portuários, principalmente no Panamá, deverá ser assinada, segundo eles, até agora, dia 2 de abril, que vai ser daqui a algumas semanas. Bom, só que, na noite lá do dia 4 de março, quando eles anunciaram, o Trump, na mesma hora, foi para o Congresso e disse que o governo dele recuperou o canal do Panamá, porque uma empresa americana compraria os 2 portos ao redor do canal. Na verdade, foi muito mais do que isso, né? Você está falando de 43 portos em 23 países. Bom, esse foi um deal que também foi anunciado no dia 4 de março, na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, que eu falei no último programa, e também na mesma reunião que teve o Congresso Nacional do Povo, e que é um evento que são chamado na China de 2 sessões. Bom, nessas 2 sessões, o Victor Li, que é o filho mais velho do Li Ka-shing e que é presidente da CK Hutchison, se reuniu com alguns líderes nacionais para tentar discutir e informar a decisão e os motivos da venda e o acordo feito nos portos no Panamá. Tá? E isso foi informado por uma empresa britânica, que foi a Greenbean, que é uma empresa de comunicação sediada no Reino Unido, né? E que tem aí alguns jornalistas de Hong Kong. Bom, a confusão é o seguinte: a empresa está vendendo seus portos para o BlackRock, mas para uma empresa italiana, tá? A Thiel Group, que é o que eu falei um pouco mais junto ao BlackRock, mas a Thiel Group é uma empresa italiana. E ela é controladora da maior empresa de transporte de contêineres do mundo, que é a MSC. Então você tem uma tomada de portos da China, diretamente, que foram financiados, óbvio. Esse cara foi financiado pelo governo chinês, não só pelo BlackRock, mas pela MSC, que compete com a China, por exemplo, no Brasil. O relatório disse que aí sim, o coroa lá, o velhinho lá, o Li Ka-shing, é muito amigo do fundador da MSC, que é o Gianluigi Aponte. Não o nosso Reed, não, mas ela deve ser parente.
enfim. E também é muito amigo do presidente do BlackRock, que é o Larry Fink, que se diz também muito amigo do Trump. Bom, para os chineses, o Li Ka-shing conspirou, e eles já estão falando isso abertamente, com o BlackRock, tá? Conspirou para e traiu princípios importantes da soberania chinesa. E é por isso que essa venda, eu acredito que vai acontecer, mas ela não descerá tão fácil para os chineses assim. Acho que o velhinho vai dançar. Em algum momento, esse velhinho também está com 96 anos. Ou ele ou o filho vão dançar, os dois, né? Que vocês verão o tamanho do problema que esse cara criou. E por que a China sentiu apunhalada pelas costas. Porque os portos, de fato, são de uma estratégia nacional montada pela China, como nós falamos diversas vezes aqui no Geoeconomia, e não só os portos, mas a construção de legislação marítima. Então, eles precisam dos portos, eles precisam da distribuição, eles têm os navios. O Trump já está começando a taxar os navios chineses. Se esse navio é chinês, já pagar mais tanto. Mas também não tem muito o que fazer, porque não tem outros, não tem concorrente para substituir os navios chineses. Já os portos, eles têm também um aspecto estratégico, porque eles servem para uso civil e militar. Veja, para os chineses, essa venda foi uma violação direta dos interesses nacionais da China. E eles dizem isso abertamente, e eles querem tratar esse assunto de acordo com as leis internas. Principalmente pelo fato de que o BlackRock, que é a principal gestora de ativos de todo mundo, representa um modelo globalista financista. Veja só, a gente tem que ter cuidado, porque o BlackRock a gente sabe quem é. Na hora que ele compra, ele está sentando na mesa para poder fazer parte dessa construção de uma nova estrutura, regulação, que vai ser feita e quer, obviamente, competir com a República Tecnológica do Vale do Silício do Pentágono. É uma volta dos liberais. Os liberais globalistas, eles se armaram e falaram assim, eu já estou entendendo o jogo. Agora nós vamos comprar um ativo estratégico, cara, e vão participar desse jogo de logística e de controle dos portos, já que eles passaram a ser tão importantes assim. Então, ele anunciou essa aquisição desses dois principais portos do Panamá, que é o Cristal e o Balboa, como parte do acordo de 19 milhões. Só que o acordo vai dar ao consórcio do BlackRock controle sobre 43 portos, meu amigo, em 23 países, não são só esses dois. Ele inclui os portos de Balboa, é verdade, o Cristóbal no Panamá, mas também inclui portos no México, Holanda, Egito, Austrália, Paquistão e em outros lugares. Então, o acordo não é apenas a compra do Panamá, é uma compra de vários portos que a China estava montando para fazer a sua cadeia logística de distribuição, mas também com esse duplo momento, civil e militar. E, obviamente, para competir na guerra comercial. A China apostou muito na construção de uma rota da seda de infraestrutura. E os liberais entraram e fizeram um contra-ataque aí que não deixa de ser inteligente, né? Convenhamos. E não deixa de ser uma traição. Então, a empresa, no caso o BlackRock, os caras, eles esperam que os postos adquiridos gerem mais ou menos ganhos anuais de quase 2 bilhões de dólares, meu caro. Em função de juros, impostos, depreciação, amortização, enfim, eles estão contando que isso vai gerar 2 bi todo ano para o caixinha da BlackRock e com isso ela controlará, atenção, a BlackRock controlará mais de 40% de todo o tráfego de containers que passa pelo canal do Panamá. Tá? E é importante dizer que os Estados Unidos permitiram que o maior administrador de ativos do mundo assumisse o canal do Panamá. Nós estamos dizendo uma coisa que é importante entender. Não foram os Estados Unidos que assumiram o controle do canal do Panamá. Nesse ponto, eu tendo a discordar do Trump. Quem assumiu o controle do canal do Panamá e de mais 43 portos em 23 países foi um grupo de indivíduos que estão extremamente capacitados para fazer esse acordo, sem dúvida, mas é um grupo de liberais globalistas que estão querendo sentar à mesa para não deixar com que a ordem liberal seja destruída, entende? Não querer que essa ordem liberal, lá montada pelo Fukuyama, ela morra. E eles vão jogar esse jogo entendendo o jogo da infraestrutura para se manter vivos. Então, é importante entender que essa infraestrutura não é dos Estados Unidos. O canal do Panamá não faz parte da infraestrutura dos Estados Unidos. Ela é propriedade privada do BlackRock e a gente tem que lembrar que o BlackRock tem dono.
E se você colocar a BlackRock com as outras duas maiores empresas de gestão de fundos nos Estados Unidos, que é a Vanguard e a State Street, essas três empresas têm direto e indiretamente 70% do PIB dos Estados Unidos em suas investidas. Ou seja, o controle que esses caras têm do sistema de produção e financeiro é enorme, meu caro. E a gente não pode esquecer quem é o Larry Fink e principalmente o que o BlackRock representa e como ele surgiu na história do mundo. Porque ele foi, eu diria até o seguinte, que ele não surgiu, ele foi surgido. E nesse controle que eles estão estabelecendo, não estamos falando apenas de investimentos em empresas de logística e controle e rentismo, mas também de dados. Eles estão cada vez mais também alimentando dados para competir na batalha da revolução que haverá, da revolução da inteligência artificial contra o Vale do Silício. Nós não podemos esquecer que a eleição americana foi marcada por uma batalha do BlackRock, do setor financeiro, que controlava o globalismo contra uma revolução do Vale do Silício e do Pentágono. BlackRock estava grudado com a CIA. Pentágono começou a apostar no Vale do Silício e nas Sete Magníficas. Essa batalha foi a batalha que criou o grande racha, a fratura americana, que levou inclusive a que o BlackRock e o sistema financeiro apoiasse o Biden, mas com a vitória do Trump, esse cara sabe jogar o jogo e voltar para o poder. Isso tem que ter na cabeça. O Bush foi o cara que, em 2008, basicamente transformou, com a crise de 2008, o BlackRock num QA. O BlackRock foi eleito pelo governo americano. Tem nada de, claro, quem está lendo, mas tem aquela ajudinha, né? Aquela ajudinha turbinada. Foi eleito como o banco do bailout, né? Da salvação, que ajudou e recebeu uma série de contatos governamentais, mantidos em sigilo muitas vezes, para salvar e resgatar bancos, comprar bancos, na época do colapso da crise de 2008. Ele foi basicamente contratado para ser o gerente do resgate de Washington em relação ao Wall Street. Então o cara foi ungido e se tornou esse monstro que virou batizado pelos governos. Agora, lá do lado da China, a Lei de Segurança Nacional Chinesa diz que se o regime político, a soberania, a unidade e a integridade territorial e o bem-estar do povo chinês ou o seu desenvolvimento econômico estiver em risco, isso significa que existe uma ameaça interna ou externa à capacidade de manter um status sustentado de segurança. Então, o que a gente pode dizer? Que, para os chineses, uma empresa estrangeira ter comprado seus corpos, ainda mais a forma como foi feita, sem autorização, ela infringiu uma lei interna que permitiu com que esse empresário, a turma lá, conspirasse com uma força externa. Eu estou dizendo a visão da China, tá? Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é a visão do cara. Isso, para eles, tem algo muito importante que a gente tem que entender e precisa voltar ao ano de 2012, que é o seguinte. Em 2012, começou a administração do secretário-geral lá, né, o Xi Jinping. E ele estava, mais uma vez, ele dedicou atenção naquela época aos assuntos marítimos da China. Porque em 2013, no ano seguinte, a China foi atraída para um evento, que eu diria que foi um evento chave para entender que precisava controlar os mares e os portos, que foi uma arbitragem. Houve o desenvolvimento de uma ação arbitral movida pelas Filipinas sob o anexo 7 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. E essa arbitragem assustou os chineses, o governo chinês, de maneira única, porque é uma disputa, levava a disputas marítimas de uma questão que aparentemente, né, as disputas marítimas na China era uma questão periférica, feita lá por especialistas, mas quando a ação arbitral pinga na mesa do Estado, eles entendem que isso deveria ser um dos temas centrais e mais controversos e mais importantes da política externa do Partido Chinês. Então, eles perceberam o tamanho do dano que essa ação arbitral poderia dar, que não era uma questão especializada em de finanças. Isso colocaria algumas disputas marítimas da China em risco. Então, houve uma compreensão da necessidade de tomar parte dos portos. Essa ação arbitral, movida pelas Filipinas em 2013, é chave na história da regulamentação marítima da China. O procedimento arbitral ele se estendeu mais ou menos de 2013 a 2016. Cara, eles botaram na China uma cambada, uma comunidade de especialistas profissionais marítimos,
Cara, tudo que você possa imaginar, fizeram ondas de reuniões, workshop, conferência, aula, publicação, campanha publicitária. Os caras usaram tudo que puderam, tá, para poder fazer a defesa sobre a arbitragem e criaram, entenderam a necessidade de dizer e propagar que essa arbitragem criada pela Filipinas era uma arbitragem ilegal. Claro que a partir daí houve um aumento da atenção oficial, não só do governo, mas também popular. E isso foi gerando uma série de pesquisas de compreensão dos chineses e refinamentos, né, nos argumentos deles sobre a lei do mar, sobre a estratégia marítima e as relações internacionais e questões do direito que atendem às disputas marítimas. A coisa está tão clara que eles entenderam que o perigo dessa questão da lei marítima não está apenas em ideias que eram conflitantes, por exemplo. Esse cara acha que é isso, né? Qual é a regra que deveria, se a regra para essa determinada área do mar é essa e qual que deveria ser? Eles entenderam que não é isso. Eles entenderam que as ações práticas e as reações sobre essas ideias conflitantes é que representavam um grande risco, porque eles tinham conflitos no Mar da China Meridional, eles tinham conflitos no Mar da China Oriental e eles tinham conflitos no Mar Amarelo, entendeu? Todas essas regiões são objeto de uma confusão, de um enorme número de disputas sobre regras do direito internacional do mar. E a China, então, disputou a maioria dessas águas em todos os seus vizinhos marítimos, incluindo os Estados Unidos e vários outros estados que contestaram e reivindicaram, né, de forma distinta várias questões e principalmente, né, do direito e jurisdição em todo o litoral que a gente chama da Ásia Oriental. Bom, claro que eles perceberam o tamanho do risco disso. Então as disputas marítimas da China são fundamentalmente viraram não sobre apenas a história do mar ou a posse daquilo ou sobre fronteiras, mas principalmente sobre regras do direito internacional. Então eles entenderam que era necessário fazer uma nova regra, uma nova convenção, que acabou gerando a terceira Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Mas esse esforço de Pequim para conseguir lidar com as suas múltiplas disputas marítimas, de fato, fizeram com que eles percebessem que era necessário implantar uma nova forma de constituir um poder marítimo substancial e crescente. Então eles falavam, eu tenho que ter os portos, tenho que ter navios, mas eu tenho que ter o quê? A lei, entendeu? Eu tenho que participar ativamente da revisão das regras internacionais existentes e do estabelecimento de novas regras. Isso, inclusive, foi uma orientação ipsiliter. Olha, a China tem que participar da revisão das regras e do estabelecimento de novas regras para a área marítima. Isso foi dito pelo oficial das relações exteriores do partido chinês, que é o Yang Jiechi, né? Acho que é isso, que é o diretor do Partido Comunista Chinês. Entende? Então, essa intensa e expressa intenção dos líderes chineses de revisar e criar regras internacionais começaram a levantar questões fundamentais de geopolítica e de direito internacional. Eles começaram a se perguntar quem decide sobre as regras do direito internacional, como as leis internacionais são interpretadas e aplicadas, quais os processos de aplicação, quais regras, né, que estão em jogo, como é que ela influencia a ordem internacional. Se a China realmente pretendesse ou pretende orientar ativamente a direção da mudança na ordem internacional, como o Yang falou, ela de fato tem que começar a responder essas questões. Então eles se colocaram exatamente para lidar com isso, para lidar com esse momento de construir as suas regras internacionais. E é por isso, e se você olhar, eu falei alguns programas atrás, quando falei dos navios chineses, eles entenderam que para criar as regras, eles tinham que ter um poder marítimo, não só fazendo navios, não só tendo portos, mas tendo uma importância e relevância no comércio internacional. Então, meu caro, resumindo, esse é o tamanho da traição do chinês lá, velho. O pau vai torar, os caras estão pau da vida com o chinês, que cedeu parte de um poder que não é apenas comercial, não é político, não é militar, mas principalmente de influência na confecção das leis para o BlackRock. Isso não vai acabar bem, né? Não vai acabar bem. Enfim, são questões da geopolítica. Para fechar o nosso programa hoje, eu não posso deixar de falar de um assunto que nos é muito caro, que também tem a ver com a Turquia e acaba sendo hoje a Síria,
e um momento em que muitos comemoraram também de forma simplificada, mutilada, quando o Assad caiu na Síria. O que acontece hoje é que o novo regime que foi apoiado, inclusive, pela Turquia, né, dessa milícia turca, que também disse, que existe na Síria e tomou o poder, há um ato que nos preocupa brutalmente, que não tem tido quase nenhuma cobertura geopolítica e, principalmente, da imprensa também, que é na cidade costeira mediterrânea de Latáquia. Lá está tendo, basicamente, um extermínio de alauítas e cristãos, que na época tiveram cobertura e proteção do regime do Assad. E como ele caiu em dezembro, após uma longa guerra civil, e ele se declarava, né, protetor dessas minorias de alguma maneira, o que aconteceu é que grupos sunitas radicais hoje veem esses grupos como hereges, né, os cristãos e os alauítas, como hereges, mas também párias, que precisam ser rejeitados, ou melhor, eliminados. E tem atacado esses grupos lá, são ataques que aconteceram também de forma muito semelhante no Egito e no Iraque. E essa hostilidade extrema desse grupo que assumiu o que tem ramificações, né, com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, o fato é que todos esses grupos, incluindo essa milícia que assumiu o poder lá, operaram na Síria durante a Guerra Civil, patrocinada por alguns países, inclusive pela Turquia, para perseguir cristãos e alauítas nas regiões da Síria. Então, o que houve aqui é a derrubada relâmpago do Assad por essas milícias sunitas, sem dúvida, foi orquestrada pelo seu novo líder, né, que é o atual Ahmed al-Shara. E ele já liderou a Frente al-Nusra, que era uma organização fundamentalista, salafista, jihadista, que lutou contra o Assad e que era conhecida por atrocidades, mas atrocidades mesmo, contra civis alauítas e cristãos. Esse órgão, né, o Nusra, também teve envolvido em alguns assassinatos de cristãos na vila de Jir e executou um casal também cristão que eles acusaram de ser agente do Assad. A verdade é que massas e massas de comunidades cristãs fugiram desse regime e foram para a Turquia. E, eventualmente, o al-Shara e essa sua frente Nusra, no final, romperam recentemente com o Estado Islâmico no Iraque e, mais tarde, com a Al-Qaeda. E formou um outro grupo de milícias, que é o HTS, que eu não sei falar, mas basicamente é a Organização para a Libertação do Levante. Então, essa turma transformou a sua identidade política pan-islâmica em um novo tipo de nacionalismo, né? Mais ou menos seguindo a agenda aí do Erdogan, e tanto que a Turquia é um dos patrocinadores desse HTS. Em 2011, os cristãos representavam quase 10% da população da Síria, e 10 anos depois o número já havia diminuído para 2,5%, e depois caiu mais 1 milhão, mais 1%, 1,5%. Hoje nós temos, eram 1,5 milhão de pessoas e hoje são menos de 300 mil pessoas na Síria. Esses cristãos que apoiaram no início, né, a revolta cívica da Primavera Árabe na Síria, mas depois se irritaram com essa resistência armada ao Assad, acabaram sonando algo de atrocidades e coindo várias execuções públicas que têm acontecido. Uma massa enorme de cristãos, houve uma diáspora para a Turquia, mas também para o Líbano, para a Europa e para a América do Norte. Só que pouquíssimas pessoas falam isso, ainda mais dos direitos humanos. Apenas o presidente da Christian Solidarity International, que eu vi, pediu recentemente ao Trump e ao primeiro-ministro britânico que tomasse medidas diretas, impondo sanções ao regime do al-Shara, né? E que cooperassem com uma investigação internacional sobre os assassinatos que estão ocorrendo na Latáquia e defendendo uma lei internacional para evitar esse genocídio que está acontecendo na Síria, principalmente de cristãos. Os assassinatos são seletivos, tá? Eles não acontecem no vácuo, acontecem com os alauítas muito bem escolhidos e os cristãos. Há um massacre que está acontecendo lá e, sem dúvida nenhuma, isso vem de jihadistas sunitas. Enfim, meu caro, essa é um ponto que hoje causa muita preocupação, porque é apenas mais uma das confirmações de massacres e perseguição aos cristãos no mundo, e perseguição física, perseguição real, não só jurídica, como nós estamos vivenciando, e sem dúvida acredito no Brasil,
não só moral, não só jurídica, também pelo Ministério Público Brasileiro, né? E também pela mídia, mas no caso da Síria e até mesmo na China, essa perseguição se torna física, com extermínio e massacre de pessoas. Enfim, isso faz parte de um cenário geopolítico muito complexo, e eu volto a dizer que isso tem a ver com sempre que os cristãos voltam para tentar criar uma estrutura de ordem em que a visão deles possa ser respeitada, que a estrutura da ordem da sociedade tenha princípios cristãos e que eles não sejam apenas colocados como nos colocou o iluminismo, né? Você senta ali e isso está totalmente fora da estrutura da ordem. Você pode ser cristão como assuntos extremamente privados, mas que não atrapalhe o Estado laico, que não atrapalhe a ordem política, que as suas vontades políticas não possam e não participem, né? Dentro dessa estrutura da escolha política, aí tudo bem. Aí você pode. No momento em que você começa a querer ordenar a sociedade, a escola do seu filho, a sua vida com princípios cristãos, sempre aparece alguém para dizer que isso é um cristianismo do mal. Isso acontece no judiciário, isso acontece com os extremistas jihadistas sunitas. Bom, terminamos hoje o nosso Geoeconomia. Até semana que vem.